Estou mais uma vez cumprimentando a todos, cumprimentando você, meu irmão, cumprimentando você, minha irmã, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprove Deus estar mais uma vez através desse vídeo, nesse período ainda de quarentena, estar podendo levar até você uma pequena porção da palavra de Deus. E neste momento nós vamos falar um pouquinho sobre vale, e a palavra de Deus nos dá assim uma palavra, nos traz uma palavra maravilhosa de quando então nós passamos pelos vales de nossas vidas. Amém? Mas antes de nós entrarmos na ministração, que está no Salmo de número 23, versículo 4, vamos ouvir um louvor, um cântico pertinente a esta ministração. Estou, mas procuro o Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Amém, graças a Deus. Então, como nós iniciamos, vamos tematizar esta pequena ministração sobre os vales das nossas vidas. E o salmista Davi, aqui no Salmo 23, ele diz no versículo 1: O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E depois no versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nós vemos neste salmo que o salmista Davi expressa, né, o seu sentimento, a sua visão divina, né, a sua visão de Deus sobre a sua vida, a sua visão de Deus sobre aqueles que, segundo o Salmo 91, se abrigam debaixo das suas asas. Então o salmista Davi, ele compara, né, a sua experiência de pastor, porque ele foi pastor de ovelhas, ele pastoreava, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Então ele tinha bastante experiência, era um jovem bem experiência no que diz respeito ao cuidado, à proteção, ao zelo, bem como a vigilância, né, que um pastor deve ter sobre suas ovelhas. Ele, Davi, viveu isso na prática, porque ele foi um pastor de ovelhas, ou seja, ele pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. E neste salmo, então, quem sabe em um dos seus momentos de reflexão, ele então enxergava, ou conseguiu enxergar realmente como Deus agia, como Deus agiu poderosamente, milagrosamente na sua vida, né? Então ele pôde, ao fazer uma reflexão, uma retrospectiva da sua vida, em um determinado momento, ele pôde enxergar realmente que Deus agia e agiu como se fosse um pastor na sua vida. Então ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Então, que esse versículo introdutório seja um versículo para enfatizar, meu irmão, minha irmã, que Deus, que o Senhor é o teu pastor, é o teu condutor e nada vai te faltar, né? É Ele que vai tomar todas as devidas providências, Ele que vai realmente se assegurar de que a sua vida esteja em perfeita segurança, debaixo da sua vigilância, debaixo dos seus cuidados e, sobretudo, né, de que você, na condição de ovelha dele, esteja recebendo todos os cuidados, no que diz respeito a suprimento, né, e no que diz respeito também à proteção. Amém? Então, nós estamos falando sobre vale, e aqui no versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, Davi, ele como pastor experiente, porque ele não abandonava nas vigílias da noite, nem como no calvagar durante o dia, vendo ali as ovelhas pastarem. Davi, em momento algum, em tempo algum, ele baixava vigilância no que diz respeito à segurança das ovelhas de seu pai Jessé. Então ele tomava o devido cuidado, no sentido de que as ovelhas estivessem pastando, ou seja, comendo da grama, bebendo da água, em segurança, em perfeita tranquilidade. Mas o que eu quero focar aqui, nesse versículo 4, quando então ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E eu acredito que Davi estava muito provavelmente se referindo ao vale do Rio Jordão, porque Jerusalém ficava no alto de uma montanha, ficava num lugar elevado, e para sair de Jerusalém, fatalmente tinha que passar pelo vale do Rio Jordão.
E é sabido historicamente que esse vale era um vale onde se escondiam muito ladrões, né? Existiam ali gangues, existiam ali quadrilhas que se aproveitavam de lugares sinuosos, de lugares ali perigosos, né? Para se esconderem, para então ali roubarem as pessoas que desciam, né? Saíam de Jerusalém para outras cidades, para outras localidades. Então, era um lugar temido, era um lugar perigoso, era um lugar que se corria risco de vida. Então, ele está aqui se referindo ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ele, né, na sua reflexão de vida, vendo e percebendo o quanto Deus foi poderoso, Deus foi milagroso, o quanto Deus o livrou de risco de vida. Então ele comparando aqui a sua profissão de pastor de ovelhas, se é que eu posso assim dizer, ele percebe que Deus teve os mesmos cuidados que ele, Davi, tinha com as ovelhas de seu pai Jessé, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, quando Davi deslocava o rebanho de seu pai de um lugar, ou seja, onde não tinha mais pasto, não tinha mais grama verde, e ele tinha que deslocar esse rebanho para uma outra localidade, onde certamente ele iria ter ali gramas verdejantes, um pasto verde, para que as ovelhas pudessem continuar se alimentando. Então ele entendia que nessa transição, nesse deslocamento de um lugar para outro, o rebanho corria risco de ser atacado por animais, ou mesmo por ladrões ali querendo roubar ovelhas. Mas Davi, nesse translado, nesse deslocamento de um lugar, né, onde já não mais existia grama verdejante, para um outro lugar onde existia pasto, grama verdejante, Davi tinha certeza que esse deslocamento era um deslocamento perigoso, porque eram muitas ovelhas e ele não podia perder nenhuma. Ele tinha que tomar conta de todas as ovelhas para que ele pudesse então prestar contas ao seu pai de todo o rebanho que o seu pai Jessé colocou sob sua responsabilidade. Então, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que ele, Davi, tivesse que deslocar o seu rebanho de um lugar para outro, Davi tomava uma posição, tinha uma posição de guarda, de vigilância, de tal forma, de tal maneira, que o rebanho se deslocava de um lugar para outro em segurança. Por quê? Porque ele, Davi, estava no seu posto, estava na sua posição de guarda, proteção e vigilância do seu rebanho. Esta posição é que Davi também enxergava de Deus para com a sua vida. Amém? Na trajetória da sua vida, ele via, ele percebia realmente que Deus estava com ele. Amém? Ele sentia Deus, ele vivenciava Deus em todos os instantes, em todos os momentos da sua vida, e por esta razão, por esse motivo, ele se sentia seguro. É interessante também nós observarmos nesse versículo 4 que ele, Davi, cita dois utensílios, vara e cajado. Vara e cajado. Então, a vara era um instrumento, se é que eu posso assim dizer, né? Um pedaço de pau curto, né? E tinha como finalidade defesa, se defender e também aplicar disciplina. Era um pedaço de pau curto, né, que Davi usava para se defender ou defender o seu rebanho de algum ataque, de algum animal. Ele também servia para, de repente, disciplinar ali alguma ovelha que queria, de repente, entrar por um caminho ermo, um caminho não
que era aquele que Davi queria que essa ovelha ou as ovelhas seguissem, então ele se valia dessa vara para poder disciplinar e para poder corrigir, né, a ovelha que de repente quisesse sair fora do seu raio de ação, fora do seu raio de segurança. Então Davi usava essa pequena vara para disciplinar, para corrigir. E essa vara, para nós, ela simboliza e aponta para a autoridade de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me dão segurança. Amém? Porque a pessoa que entra, que se desvia, que sai debaixo da proteção daquele que lhes fornece guarda, lhes fornece proteção, que no caso é o pastor. Então essa ovelha, sim, ela corria risco de cair em um precipício, corria risco, sim, de ser atacado por um animal felino. Então ele se valia desta vara para poder corrigir essa ovelha, para que ela estivesse no rebanho, dentro do rebanho, junto do rebanho, que ali sim, essa ovelha estaria em segurança. Então, esta vara, então, Davi tinha uma vara e tinha um cajado. E essa vara, ela simboliza a autoridade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Para quê? Para que, percebendo Deus, que eu, que você, ou que alguns dos seus servos ou servas, né, esteja de repente se afastando do aprisco, ou seja, se afastando do rebanho e começando a correr risco de ser tragado pelo mundo ou, né, atacado pelo maligno. Então Deus usa desta autoridade para fazer com que esta ovelha volte novamente ao aprisco, volte a estar junto do rebanho, porque ali, sem dúvida alguma, ela vai estar em segurança. Amém? Autoridade de Deus. Nós precisamos nos submeter à autoridade de Deus, né? Aos conselhos de Deus, às advertências que Deus traz para nossas vidas, às orientações que Deus traz para nossas vidas, sobretudo através da sua palavra maravilhosa, que ela acontece através de uma ministração como essa, ela acontece através de um louvor, ela acontece através de um testemunho, enfim, a ministração da palavra de Deus, ela chega até nós em diversas formas e de diversas maneiras. Porém, nós temos que estar atento, né, a esta autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E a palavra reforça isso bem enfaticamente ali no capítulo 3 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Quem tem espírito, ouça, né, o disciplinamento, a correção, a orientação, né, a exortação, enfim, a advertência, por que não? Que Deus dá aos seus para que, né, nós possamos voltar para o centro da vontade de Deus. E o segundo utensílio que Davi, como pastor, no exercício da sua função, né, do seu trabalho de pastorear o rebanho, seu pai Jessé, o segundo instrumento, então, era um cajado. Então ele tinha uma vara, que era um pau curto, e tinha agora um cajado, que também era um pau mais comprido, mais extenso, porém, em uma das suas extremidades existia um tipo de gancho, né, uma curva, e era um instrumento também para ele lidar com o seu rebanho. Então, com este cajado, Davi, ele trazia para perto de si as ovelhas. Com esse cajado, Davi, ele guiava, ele orientava o rebanho para o caminho certo, e com esse cajado, Davi, ele tinha condições de resgatar,
de salvar, porventura, alguma ovelha que viesse a cair em algum precipício, algum lugar de difícil acesso. Então, através desse cajado que tinha um tipo de gancho, né, uma curva na sua ponta, ele podia, então, encaixar a ovelha e puxar daquele buraco, se caso fosse, enfim, resgatar, salvar esta ovelha que de repente estava em perigo. Então, cajado, né, é uma madeira, um pau mais comprido, mais longo, em cuja extremidade, uma das suas pontas, então tinha uma curva. Então, era um instrumento, era uma ferramenta para ele lidar com o seu rebanho. Então, Davi, na prática, ele conhecia, sabia exatamente qual era a função, como ele utilizava esse cajado, né? Eu volto a dizer, às vezes, uma ovelha sem querer, sem perceber, se distanciando do rebanho, ou quem sabe ficando para trás, então ele ia lá com esse cajado, né? Ele passava pelo pescoço da ovelha e trazia para o rebanho ou para perto de si. Enfim, com esse cajado também ele fazia com que a ovelha que estava se desgarrando do rebanho viesse também para o rebanho, para o aprisco e outras funções mais. Com esse cajado também, Davi, ele roçava, né, a pele do animal para ver se tinha ali algum carrapicho, alguma erva daninha, algum espinho, enfim, alguma coisa que incomodava a ovelha ali, impregnada no pelo. Então, através desse cajado, ele roçava, né, a pele, o pelo da ovelha, para ver se estava tudo em ordem com aquela ovelha, enfim, para ver a saúde, né, pelo menos externa dessa ovelha, se estava tudo bem com a lã que ela estava produzindo. E esse cajado, amém, então ele é uma forma também de Deus trabalhar com a minha vida, trabalhar com a sua vida, amém, é uma forma de Deus fazer com que eu esteja sempre perto, próximo dele. Através desse cajado, Deus examina a minha vida, como ela está, né? Se está tudo em ordem, se está tudo em paz, se estou gozando de plena e total saúde. Através desse cajado, amém, também Deus vê em mim, né, como ele próprio diz, né, em outro salmo, vê em mim se há algum caminho mau. Enfim, esse cajado, ele exerce uma função tremenda, poderosa, da parte de Deus, né? Então, através desse cajado, Deus prova, Deus mostra o seu carinho, o seu amor, a sua atenção para com a minha vida, para com a tua vida, de tal forma e tal maneira que ainda que estejamos passando, né, por vales inseguros, por vales, né, que corremos risco de vida, Deus estará com a sua vara e com o seu cajado, nos proporcionando paz, nos proporcionando tranquilidade, nos proporcionando segurança e nos conduzindo, amém? Nos conduzindo até chegarmos a um outro lugar aonde vamos desfrutar de águas frescas, né? E de um pasto verde, de um pasto verdejante, de grama verde. E ali ele nos acomodará, né? E nós estaremos então saciando dessa água fresca e comendo dessa grama verde, né? Ou seja, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, e ele, Deus, como nosso pastor, estará em algum lugar estratégico, nos observando, né, em vigilância, com seu cajado na mão, com a sua vara, de tal forma e tal maneira que estejamos em perfeita segurança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria
mal algum. Meu irmão, minha irmã, estamos passando por um vale chamado confinamento social pela pandemia do coronavírus. Estamos inseguros, estamos incertos acerca das coisas que ainda vão acontecer. Mas se você, meu irmão, se você, minha irmã, verdadeiramente se refugiar em Deus, com certeza Deus estará agindo sobre a sua vida através dessa vara, através desse cajado, né, que representam a preocupação, a segurança, a providência e o suprimento divino para nossas vidas, para que estejamos aonde estivermos, né, e estejamos usufruindo das bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que são seus. Se estejamos em trânsito, como é o caso agora, né, dessa pandemia, estamos atravessando ela, até chegarmos ao término, que sem sombra de dúvida, algum dia vai terminar, não sabemos quando, mas estamos atravessando essa pandemia. Com certeza, sobre mim, sobre você, sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, está a sua vara, está o seu cajado, nos proporcionando, como já disse, paz, segurança e suprimento, para que nós estejamos vivendo bem os momentos que Deus nos dá e nos concede nessa vida rumo à Nova Jerusalém. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fique com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. E ainda que você venha passar por vales perigosos, por momentos perigosos, Ele vai estar com você, te dando toda a proteção, te dando toda a segurança, como já disse, até que você chegue às regiões celestiais para um dia definitivamente viver com Ele para todo sempre, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja aí falando fortemente em seu coração. Pai bondoso, Pai misericordioso, nós estamos finalizando essa pequena meditação na Tua Palavra, Pai, em momentos de grande dificuldade, em momentos de grande aflição que estamos vivenciando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas, Pai, a Tua igreja está espalhada nos 4 cantos desse mundo, nós fazemos parte dessa igreja e sob essa palavra ministrada, nós cremos e temos a certeza, Pai, que ainda que estejamos em meio desse vale, Senhor, pelo qual estamos passando o coronavírus, nós temos a certeza, Pai, de que pelo Teu cajado, pela Tua vara, estamos sendo consolados, estamos sendo protegidos, estamos sendo guardados, estamos sendo vigiados de tal forma e tal maneira, amém, que atravessemos esse perigo eminente, ação e salvos, aleluia, até chegarmos do outro lado, para que o Teu nome seja glorificado. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a profunda comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, não tão somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém.